Falando ainda sobre emuná, techuvá e os seus opostos gregos, pistes e metanoia, Paulo, ao argumentar sobre a justificação pela fé sem as obras da lei, e primariamente ele estava se referindo às observâncias rituais judaicas como um meio de salvação para os gentios, dentro da ideia dele, dentro de um arcabouço conceitual grego, de diakoisinê, deve ser essa pronúncia em grego, que significa retidão ou justiça. Então ele adaptou esses termos. Já Martinho Lutero, ao interpretar Paulo e a sua própria experiência, ele radicalizou esse conceito, enfatizando o que é conhecido como sola fide, somente a fé, entre aspas, como o único meio de salvação, com a famosa inserção de um termo em alemão, além, acho que deve ser essa a pronúncia, e que significa somente, em Romanos 3,28. Ou seja, Lutero adicionou às cartas de Paulo o termo somente, criando a doutrina do sola fide. E outra também, sola escritura, mas a gente vai falar depois. O ponto de desvio aqui, ou seja, o joio que se mistura, o joio grego que se mistura ao trigo hebraico, é a sistematização da fé como um ato puramente intelectual de aceitação, desvinculando de sua manifestação prática como critério para a salvação. Essa ênfase que ganha força na linguagem e na lógica grega através de pistes e metanoia contrasta com a integralidade hebraica de emuná e techuvá, onde a fé é inerentemente ativa e demonstrada, e o arrependimento é um retorno integral à aliança. E isso pode levar ao que se chama antinomianismo, que é a ideia de que os salvos estão acima da lei moral, a partir de atos declaratórios, como Paulo fala, somente pela fé. Essa interpretação, por vezes, fomenta um fundamentalismo doutrinário, onde a aceitação de um credo verbal é suficiente, negligenciando a prática da justiça social e da caridade aos marginalizados que Jesus, marginalizado, pobre e todos os que são citados nas Escrituras, que Jesus tanto exigiu para permanecer no seu reino e como ingresso, inclusive. Então cria-se um ambiente onde a conduta de vida é julgada não por seu impacto no próximo ou na justiça, mas por uma aderência a dogmas, ritos, regras estabelecidas através de uma sistematização da fé. Ou pior, onde a falta de conformidade de um grupo é usada para justificar o seu julgamento. Isso é uma coisa que tem acontecido com frequência em discursos de ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+. Aí vem a pergunta, e a natureza humana? Jesus, com a sua mente e língua hebraica, reconhece a profunda pecaminosidade num contexto individual e a necessidade de arrependimento através da techuvá, que é o retorno. Ele convida, não obriga nem briga, ele convida, chama e prega o perdão generoso de Deus. Ao falar sobre a bondade divina, Jesus opera com conceitos hebraicos como chesed, que significa amor, leal, fidelidade, misericórdia na aliança com Deus, tanto que não aboliu a lei, e shem, que significa um favor, né? um favor, um benefício. Ele não descreve a natureza humana como totalmente corrompida a ponto de ser incapaz de qualquer bem ou de responder ao chamado de Deus. Ele apela constantemente à capacidade de seus ouvintes de escolher o bem e de responder livremente ao seu convite, valorizando a transformação interior e a prática da justiça. Um reflexo do evangelho hebraico, o trigo. Veja que, mesmo no caso do rico, ele não questionou o rico simplesmente foi embora, porque ele queria fazer a vida do jeito dele, não houve impedimento com relação a isso. Vocês vão lembrar dessa passagem. Contudo, com Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, influenciado por uma cosmovisão grega e platônica na sua filosofia, e posteriormente João Calvino, que trouxe a doutrina do pecado original, ele criou essa doutrina,